Boa noite. Boa noite, boa noite. Horário bem diferente hoje. Hoje estava corrido. Serviço para fazer, graças a Deus. Então hoje eu não consegui fazer a live às 5h30. Que eu estava ocupado em outro lugar. Mas cheguei agora. Falei, não posso falhar. Tem que fazer a live. Se você não assistir agora, assiste depois, que vai ficar aí no Instagram ou no YouTube, canal Mente Evoluída. Todos os vídeos do Instagram que eu faço a live, eu mando depois pro canal Mente Evoluída. Aí fica lá, caso você queira compartilhar com alguém, tá lá os vídeos. Hoje eu queria falar com vocês sobre atitude. Quantas vezes você deixou de tomar atitude para fazer algo? Às vezes por medo, às vezes por outras coisas, né? Escassez. Mas a maioria das vezes é por medo. A gente sempre deixa de fazer alguma coisa, fazer uma mudança por medo. Às vezes você recebe uma proposta de entrar em algum negócio, fazer uma sociedade, e você não vai por medo, por falta de conhecimento, que é o que muita gente tem, né? Falta de conhecimento. A pessoa, às vezes ela não quer buscar o conhecimento, porque o conhecimento tá aí. Hoje em dia você pesquisa qualquer coisa no Google, você tem informação. Tá tudo aí, é só você acessar, só você pesquisar. Só que tem pessoas que não tem essa mentalidade de buscar informação. Então é complicado, mas quantas oportunidades as pessoas perdem diariamente por não tomar atitude, por não ter coragem de fazer algo diferente que normalmente ela faria. Você já parou para pensar? Quantas oportunidades você já perdeu? Coisas que você achou que não ia dar em nada e hoje em dia tá aí, ó, bombando. Aí eu vejo muitas pessoas, quando alguém tá fazendo algo diferente, as pessoas começam a julgar, né? Começam a falar que isso não vai dar em nada, que isso é besteira, não sei o quê. Aí quando aquilo que a pessoa começou, que no começo as pessoas ficavam criticando, dá certo, aí a pessoa vai falar, deu certo porque deu sorte. Aí começam as desculpas, as justificativas do porquê que aquilo vingou. Mas não vê o esforço que a pessoa fez, a atitude que ela teve. Então, tem que ter atitude para fazer as coisas. Você tem que ter coragem. Você tem que buscar conhecimento, informação. Essas coisas são coisas que a pessoa tem que estar buscando diariamente. Buscar diariamente. Diariamente você tem que buscar conhecimento, se informar sobre tudo, se informar sobre coisas novas, porque as coisas novas é o que vão te trazer algo diferente. As mesmices, as coisas que você já faz, o resultado é esse que você está tendo, não vai mudar. Então, se você quer ter um resultado diferente desse que você está tendo, você tem que fazer algo diferente, né? Não adianta você querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas.
Não tem lógica. Conta não fecha. Para você ter resultado diferente, faça coisas diferentes. Aí você vai ter um resultado diferente. Mas de forma inteligente, né? Não adianta você fazer coisas diferentes, porém coisas inúteis. Coisas úteis. Pesquisa. Começa a estudar. Começa a modelar alguém. Meu, tem tanta gente próspera que tá aí, ó, passando um monte de conhecimento, passando um monte de instrução. E você tá fazendo o quê que não tá pegando, anotando, escrevendo? Meu, tem que começar a escrever, você tem que pegar esse hábito de escrever. Eu não tinha esse hábito. Agora, tudo que vem na minha mente assim, eu escrevo. Eu faço algumas aulas e eu anoto. Eu peguei até o caderno aqui da oficina que eu tava anotando uns negócios aqui. Agora é meu hábito. Meu hábito é anotar tudo. Eu vou comprar até uma agendinha menor para poder escrever. Começar a escrever, tem que escrever tudo. Que aí você escreve, depois você relê aquilo. Tal, de vez em quando você vai dar uma olhadinha. É assim. Vai criando hábitos novos de aprendizado. O que a gente aprendeu na escola não serve para nada. A escola foi só para aprender o que não presta. Você aprende muita coisa que você não utiliza. Então, a escola é uma boa de uma perca de tempo. Algumas pessoas aí vão ficar bravas, mas é isso. A escola, ela te ensina muita coisa que não vai ser útil para você. Você aprende um monte de coisas inúteis. A escola tinha que ser mais direcionada. Eles não te ensinam a como lidar com dinheiro. A escola não te ensina como montar um negócio, como um negócio funciona. Ela não te ensina quais os seus direitos, seus deveres. Você sai da escola perdido. Se você não já tiver uma base em casa, uma orientação, se você não tiver uma cabeça boa, aí você vai para a faculdade. A maioria, o sonho dos pais é que os filhos vão para a faculdade. Fazer o quê, meu? Você vai estudar mais 5 anos lá para quando terminar e trabalhar para outra pessoa, ganhando pouco ainda. Porque você ganhar 5 mil reais, meu, 5 mil reais qualquer pedreiro meia boca aí ganha, tranquilo. Qualquer pedreiro meia boca ganha 5 conto. Que saiba trabalhar pelo menos. Não os que trabalham aí a troco de pinga. Pedreiro aí que trabalha, que dá um trampinho, precisa nem ser top, porque os top ganham muito mais, viu? Vocês estão muito. Tem gente aí que não tem nem noção de quanto um pedreiro ganha. Tá? Um pedreiro aí que sabe trabalhar e que não tem tanto vício assim, ganha mais de 5 conto tranquilo. Um pedreiro top ganha muito mais. E aí, Douglas? Então, a escola, ela. A justificativa, eu vou na reunião das minhas filhas, a justificativa das professoras lá é que a escola é para socializar, para a criança aprender a conviver com outras crianças, não sei o que. Eu falo, "Oxi." Na minha cabeça o objetivo da escola é aprender, não é socializar, não. O objetivo da escola deveria ser ensinar, cidadania, ensinar os direitos, os deveres, né? Ler e escrever que é o básico, interpretação, mas nem isso a escola ensina direito.
Pega uma criança aí que tá na quinta série, ela não sabe nem ler direito, interpretar texto, então esquece. Ela lê uma coisa, quando ela chegar no primeiro ponto, quando ela chegar no ponto, você pergunta o que ela leu no começo, ela já não lembra mais. Então, escola é para aprender a ler e escrever, e o resto você tinha que ver que rumo que você quer seguir e fazer um estudo específico para aquilo. E acabou. Ensinar você a empreender. Mas a escola não quer isso, ela quer que você. Ela forma funcionários só. Pessoas que não sabem fazer pergunta. Pessoas que não sabem fazer pergunta e que só sabem obedecer. E mal ainda. Porque para achar bons funcionários é muito difícil. Porque a maioria das pessoas vai trabalhar só para cumprir o horário. Né? É complicado. Então, vocês, as pessoas têm que aprender a aproveitar as oportunidades. Às vezes você tem um emprego e tal, e aparece uma oportunidade de você abrir um negócio. Só que aí você fica com medo, porque você não quer trocar o certo pelo duvidoso. Meu, hum, quando você começa a empreender, quando você abre o seu próprio negócio, você não consegue mais trabalhar para outras pessoas. Porque você entende como é que funciona o negócio. Então, não, não entra mais na minha cabeça, eu não consigo mais pensar em um dia trabalhar para alguém. Porque, para mim, hoje, nenhuma empresa consegue pagar pelo que eu sei, pelo que tá aqui, ó. Isso aqui, ó, ninguém tira de você, ninguém. O cara pode fazer o que for, mas o que tá dentro da sua cabeça, o conhecimento que você adquiriu, ninguém consegue tirar de você. O cara pode tirar sua casa, seu carro, todo o seu dinheiro, mas isso daqui, ó, que tá aqui dentro, o conhecimento, ninguém nunca vai tirar de você. O seu conhecimento é a melhor coisa que você tem. E a coisa que as pessoas menos investem é em conhecimento. E o que você mais deveria investir é em conhecimento. Conhecimento era o que você deveria focar. Porque é com o conhecimento que você consegue ter oportunidades, você consegue observar elas e você consegue, tendo inteligência, né, tendo foco, tendo coragem, você consegue fazer e aproveitar as oportunidades, né? Abraçar elas e fazer o que tem que ser feito. Oxe, eu paro. Hoje eu tava pensando ali, caramba, quantas oportunidades eu não já perdi por não tomar a decisão na hora certa, por medo de trocar o certo pelo duvidoso, né? Às vezes você tem um bom salário numa empresa, você não precisa se esforçar tanto e tal, porque você já se esforçou no começo, né? Outra coisa que, meu, as pessoas, a maioria que trabalha em empresa e tal, ela olha o cara, vamos supor, o líder. Ela vê o líder, aí ela olha, às vezes a pessoa entrou agora, ela tem um mês, dois de empresa, aí ela olha e vê o líder lá, tranquilo, passa, olha, conversa um pouco com ele e tal, o cara vai embora, aí o cara fica pensando, caramba, esse cara aí tem uma vida boa, não sei o que, não faz nada, né? Eu falo porque já aconteceu comigo de eu ser líder numa empresa onde tinha muitos funcionários e funcionários que entraram há pouco tempo. O cara olhava assim e falava, pô, vida boa essa daí de líder, né? Não sei o que, falar, né? Você não tava aqui quando eu tava plantando, né? Você não tava aqui quando eu cheguei. Você não viu como era.
Você tá vendo agora como tá. Você tá vendo agora como tá. Mas você não viu no começo. Você não tava aqui no começo. Você não implantou as coisas. Pra tá facinho do jeito que tá hoje, que você tá achando que é fácil, né? Alguém teve que tornar isso daí fácil. Toda empresa ela tem vários processos. Quando se inicia, a maioria dos negócios se inicia, só inicia. O cara pega e faz, ele agiu, pum, abri, beleza, e agora? Agora vamos corrigir. Aí começa, ó. E é o cara que tá ali no começo que vai moldando o negócio. Aí você monta uma liderança ali. Os líderes, eles são os primeiros a fazer as coisas. Eles vão testar aquilo ali. Não, beleza, deu certo. Agora vamos ajustar. Ajustou, beleza. Agora ele vai passar aquilo. Ele vai delegar aquela função para alguém. Ele vai pegar o cara que foi contratado para fazer aquilo ali e vai falar: ó, é assim, assim, assado. Por quê? Porque ele já fez. O líder já fez. Então ele sabe como que tem que ser feito. Então o que que ele faz? Ele passa aquilo para outra pessoa fazer e já era. Ele só vai administrar, ele vai olhar e vai acertando aos poucos. Tem pessoas que são, quando você contrata algumas pessoas, tem pessoas que são muito boas. Ela pega aquilo ali e fala: oh, dá para fazer assim, assim, assado, tal, vai melhorar. Você fala: não, beleza. Toca o barco. Tem líder que não. Fala: não é para mudar não, é para fazer desse jeito, não sei o que. Eu não. Falava: amigão, você acha que vai ser... Você acha que assim fica melhor para você e tal? Não, fica e tal mesmo. Se não for contra o princípio da empresa, mete bronca aí, meu filho. Quero ver. Vamos ver se isso aí vai dar certo mesmo. E dá apoio. Você chega, dá um toque, fala: ó, por que você não tenta assim e tal? Então, às vezes, você entrou numa empresa agora e você vê um funcionário, né? O cara que está num cargo de liderança e tal, que o cara tá ali mais tranquilo, não quer dizer que o cara não faz nada e tal, né? É porque no começo ele fez muito para ele poder hoje estar tranquilo. Então, não fica com raiva ou achando que você tá fazendo o trampo do cara, que você tá entregando tudo mastigadinho para ele, não sei o quê. Eu já ouvi isso daí, eu já ouvi uma pessoa falar assim. Inclusive ela até teve que ser dispensada da empresa. Porque ela pediu as contas até, ela não foi nem dispensada, ela pediu as contas porque ela não aceitava. De jeito nenhum. Porque eu tinha já criado um método tal de trabalho, já tinha os funcionários, tudo, a gente inaugurou uma loja tal. Aí passei, fez entrevista, passei tudo que era da obrigação da função, normal, tudo no contrato lá certinho, beleza. Tranquilo, começou tal. Passou um tempo, um mês e meio, 2, aí já começou a achar que, tipo, fazia muito, né? E que eu não. Eu, como líder ali, como gerente que estava à frente, não fazia nada. Eu falei: pô, quer dizer que eu não faço nada? Caramba, quando eu cheguei lá, quando foi para abrir esse negócio, que eu fui convidado para fazer parte, para liderar aquilo ali, para estar na frente na gestão daquilo, desse negócio, aí eu falei: não, beleza, vamos lá, o que precisa ser feito? Não, tá reformando lá. Eu falei: beleza, então eu já vou para lá a partir de agora. Participei da reforma, era no aeroporto ainda. Eu chegava lá às 7 da manhã para poder acompanhar o pessoal e tal. Aí tinha o pessoal do piso que só vinha à noite. Então eu passava a noite lá, saía de lá às vezes 3, 4 horas da manhã, só vinha em casa, tomava um banho, dava um beijo nas crianças, na mulher, comia alguma coisa e já voltava para lá de novo. Tinha vez que eu nem dormia.
no começo. Aí, beleza. O cara terminou de colocar o piso, aí, beleza, aí ficou melhor, né? Aí eu ia de manhã, 7 horas, para organizar tudo e tal. Fui na outra empresa, que era uma parceria de duas empresas, para ver qual era o, o segmento da outra empresa e tal. Fui lá para entender como era o pensamento dos donos, o que que eles esperavam, o que que eles tinham de expectativa com aquele negócio. E mostrar para eles como seria o padrão de atendimento, tal. Beleza. Aí ficava lá e voltava pro aeroporto para poder organizar lá a loja e tal. Beleza. E fiquei um tempo assim. E eu ainda estudava à noite, fazia um curso à noite. Aí saía de lá, ia fazer o curso lá em São Paulo. Eu sou de Guarulhos, fazia o curso lá em São Paulo. Aí voltava pra casa, chegava em casa umas 11 horas, 11h30. Beleza. Fiquei nesse mais de um mês assim, até começar a chegar os produtos para poder organizar. Então eu ainda tive que organizar tudo, porque as pessoas que a gente contratou não tinham experiência, eu não exigi experiência, porque eu prefiro ensinar, porque aí eu não pego pessoas com vício de outras lojas e tal. Então eu preferi ensinar, não exigi experiência, então eu tive que fazer tudo, fazendo e ensinando o porquê, mostrando o porquê, né, fazendo vitrine e tal, por que que tem que ser daquela forma, como que você chama a atenção, questão de visual e tal. Aí já fui, né, fazendo treinamento com elas, mostrando. Beleza. Só que isso ninguém vê. Porque isso aí é o plantio. E nessa empresa eu já estava há muito tempo lá já. Então o dono já me conhecia, sabia da minha capacidade, do que eu podia entregar. E sabia que comigo não tinha tempo ruim. Aí, beleza, a gente inaugurou, organizamos tudo e tal, inauguramos a loja. E quando inaugurou, tinha duas pessoas, duas vendedoras contratadas. E eu. Então, o horário de funcionamento era das 7 às 11. Uma entrava às 7, então eu já tinha que estar lá às 7, porque eu tinha que dar treinamento. Tinha que abrir. Aí eu abria, ensinava, quando chegasse, o que é que tem que fazer e tal. Fazia junto para mostrar. Ainda tinha um controle manual de estoque, então todo final do dia tinha que fazer o controle de estoque e tal. Então tudo isso no começo você tem que ir ensinando ali, ainda mais quando a pessoa não tem experiência. Aí eu fui fazendo isso e tal. Cobria o horário de almoço. Dava o horário dela, fechava o caixa, ensinava a fechar o caixa, tal, beleza. E ela ia embora, e eu ficava lá, porque a outra chegava. Aí vamos ensinar a abrir o caixa, conferir, fazer o que tem que ser feito quando você chega na loja, fazer o que tem que ser feito. Beleza, fez. Agora, técnicas de vendas, tudo isso eu passava, técnicas de venda, como que você vende para uma pessoa, né? Você não tem que ficar oferecendo produto, você tem que entender o que a pessoa quer. Você tem que entender a necessidade, porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. Ela tem uma necessidade, porém ela não sabe o que ela quer. E você tem que entender só. O que você tem que entender na venda é que você tem que saber qual a necessidade. Você sabendo qual a necessidade da pessoa, você vai vender. Você vai vender. Se você entendeu a necessidade, acabou. A venda está feita. Se eu entender a necessidade, se eu souber o que a pessoa quer, ela vai comprar. Ela não vai sair sem levar o que ela precisa. Porque eu vou reforçar a necessidade dela. Então tudo isso eu ensinava. Aí beleza. Aí cobri o horário de almoço da menina que entrava tarde.
ensinava tudo e tal. No final do dia, eu ainda ia fazer o curso lá em São Paulo e voltava e tinha que ficar com o celular disponível 24 horas. Aí tinha que fazer o curso, voltar para lá para poder fazer o fechamento. Até elas entender e poder fazer sozinha. Então, tudo isso no começo eu fiz e fiquei uns 2 meses assim, porque só tinha duas e não tinha quem cobrisse o horário de almoço delas. Então, além de eu dar o treinamento, tinha que cobrir o horário de almoço e tal, e dar um suporte. Beleza, depois foi que teve a possibilidade de eu contratar outra, aí melhorou, porque aí ela entrava no horário para cobrir, aí dava para cobrir o horário de almoço das duas, beleza. Mas mesmo assim tinha que ter a minha presença lá ainda para dar suporte. Só que quando você não vê, não enxerga o que foi feito antes, você acha que não faz nada, é molezinha, não sei o quê. Só que não é assim. Tem que parar de fazer esse tipo de julgamento. Quando você vê um cara, uma pessoa num cargo, e passar pela sua cabeça assim, tipo, essa pessoa não faz nada, meu. Observa direitinho, vê o que aconteceu, procura saber quando que essa pessoa entrou, quando ela entrou, como que era, conversa com ela. Ela vai te contar. Não é assim fácil do jeito que você acha. Não é assim fácil. Às vezes o cara ele não demonstra a pressão que ele sofre e tudo, porque ele tem que te deixar tranquilo. Sempre o cara que tá à frente de uma empresa, ele tem que deixar você que tá no campo tranquilo para atuar. Porque se você não tiver tranquilo para atuar, se ele pegar toda a pressão que ele recebe e jogar em cima de você, você não vai conseguir trabalhar, meu filho. Você vai ficar travado. Isso eu garanto para você. Garanto. Se um gestor, um cara que está à frente de uma empresa, pegar a pressão que ele recebe do dono da empresa ou da diretoria que seja, e jogar para cima de quem está à frente lá do negócio, para quem está lá no campo, para os vendedores, ou para quem está na produção lá, você não consegue trabalhar. Você vai ficar travado. E esse cara, ele faz o que? O líder, o cara que está à frente ali, ele não faz isso. Ele não joga pressão em cima de você. A pressão que ele recebe. Ele te motiva. Ele te motiva. E nem ó, lá nessa empresa, eu procurava o quê? Sempre dar premiação, fazer. A gente criou um sistema de premiação lá que era de pontuação. Você chegou num objetivo lá, você recebia 3 pontos. Você passou, tipo, você tem um objetivo lá de fazer tantas malas. Você passou 5 a mais, você ganha mais 1 ponto. Você passou 10, você ganha mais 1 ponto. E assim vai. Então você está motivando o cara a produzir mais. Porque no final daquilo ali você vai receber um bônus a mais, né? Por ter ficado melhor no ranking, que era criado um ranking entre todos os funcionários, onde todo mundo ganhava. Então, você ser um líder, você tem que absorver a pressão, você absorve a pressão e para as pessoas que você está liderando, você dá motivação. Você motiva eles, você inspira eles a fazer o melhor. Você não pode colocar pressão no cara. Tem cara, aí é que tá. Você tem que ter um feeling, você tem que saber observar. Quando você lidera muitas pessoas, você tem que saber fazer análise de perfil, que é o mais complicado. Você saber fazer análise de perfil. E uma das coisas que eu tenho certeza que é o
O que me faz se destacar é isso, análise de perfil. É saber em quem você pode colocar pressão e em quem você não pode colocar pressão. Tem cara que você tem que colocar pressão nele. Quando você coloca pressão nele, ele vira um monstro. Ele vai pra cima, ele arregaça. E tem cara que se você colocar pressão... Oi, Dom. Tudo bom? Mariana tá aí na live, minha irmã. Diego. Então, tem cara... Ó, Vitrine Online também tá na live. Tem cara que se você colocar pressão nele, ele não vai conseguir, mano. Ele vai se bloquear e ele vai ficar só pensando, ah, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir, ele vai ficar bloqueado. E tem cara que você tem que botar pressão nele. Quando você bota pressão nele, aí ele ativa e vai embora, ele arregaça. Então você tem que saber fazer essa análise. Tem cara que quando você vai conversar com ele, principalmente quando você trabalha com jovens, você pega a cara aí no primeiro emprego, 18 anos e tal, aí você tem que saber fazer aquelas análise de perfil. Qual é o perfil desse cara? Ele é um cara que tem cara que quando ele entra assustado. Ele entra assustado, então você não pode botar muita pressão nele, você tem que deixar ele mais tranquilo para você poder entender o perfil dele. Porque quando você pega um cara no começo de carreira, no começo ele vai estar travado, então ele vai ficar na defensiva, ele não vai expor qual o perfil dele, ele não vai. Ele vai ficar escondendo o jogo ali até... Então você tem que fazer de tudo para criar momentos para você ver qual o perfil desse cara. Você tem que chegar e não falar tanto de trabalho. Vamos supor, você tem liberdade para ficar andando na empresa. Então você chega nesse cara e você começa você chega no profissional, né? Opa, tudo bom? Como é que tá aí e tal? Tá tranquilo? Quer ir no banheiro, beber água e tal? Não, tô tranquilo, beleza. E aí, como é que tá? E começa a conversar coisas fora do trabalho para você entender qual o perfil desse cara, o que ele gosta de fazer. Entendeu? Ah, é um cara que gosta de sair, é um cara que é mais caseiro, é um cara que gosta de estudar, porque você sabendo essas coisas, você vai saber como lidar com esse cara. Você tem que saber como falar. Você tem que saber como falar. Tem cara que é um cara mais normal, de quebrado, igual nós, né? Então você vai falar com ele como? Você deixa ele falar e você vai pegando os códigos de como ele tá falando. Então você vai ali, ó. Você não vai chegar no nível dele, mas você vai deixar ele confortável, porque não adianta você querer dar uma de intelectual para um cara que, meu, só vive falando gíria de quebrada. Se você for querer bancar o intelectual, querer falar difícil com um cara de quebrada, ele não vai te respeitar, mano. Não vai, não adianta. Você pode querer se impor do jeito que for. Ele não vai te respeitar. Então você tem que... Você não vai descer até o... Você não vai chegar no nível dele. De ficar falando tanta gíria, palavrão, essas coisas. Você corta o palavrão, né? E fala algumas coisas ali. Porque, meu, a maioria das pessoas aqui é de quebrada. Então você sabe as gírias como é. Então você fala ali com uma linguagem que ele vai te compreender normal. E o cara vai olhar assim e vai falar, mano, esse cara aqui, beleza. Só que, tipo assim, você não pode ser falso com as pessoas. Você tem que ser honesto. Você tem que ser honesto. Você não tem que fazer essa análise de perfil pra querer prejudicar o cara, nem nada, não. Você tem que fazer essa análise de perfil para saber como você vai lidar com aquela pessoa. Para isso que você faz a análise de perfil. Eu faço análise de perfil para saber como que eu vou motivar aquele cara a dar o resultado que a empresa precisa. Para isso que eu uso análise de perfil. Para entender que eu usava, né?
Hoje em dia eu não preciso fazer esse tipo de coisa para uma empresa, mas é uma coisa um conhecimento que eu adquiri e que eu acho muito importante, e que eu acho que quem hoje está no mercado, está trabalhando para alguém, meu, você tem que entender isso. Você tem que saber, você tem que adquirir esse conhecimento, saber fazer análise de perfil para você poder se desenvolver, para você saber como você abrir as portas, você ter uma oportunidade de receber um cargo maior e tal, ser promovido. Meu, tem tanto código que as pessoas não. Códigos simples que as pessoas não pegam, não compreendem. A minha carteira de trabalho, eu trabalhei em vários lugares e todos os lugares que eu trabalhei eu sempre fui promovido. E as pessoas olham assim, teve um colega que falou pra mim, um cara que trabalhou comigo, ele falou, sua vida é fácil. O cara teve a cara de pau de olhar pra mim e falar que minha vida é fácil. Que eu nunca precisei me esforçar muito pra para conquistar alguma coisa. Falei, como é que é, meu amigo? Eu nunca precisei me esforçar pra conquistar as coisas. Você tá ficando maluco? Você nem sabe o tanto de coisa que eu já tive que fazer. O tanto que eu já me esforcei pra aprender. O tanto que eu já trabalhei de graça pros outros. É, trabalhar de graça pra aprender. Com 10 anos, trabalhando de servente de pedreiro com meu pai. Trabalhando com parente pra aprender. Não me importava, não. Ia lá, os outros falavam, caramba, Júnior, você é trouxa. Fica trabalhando aí semana toda, se mata. Trabalha mais que o cara que recebe e não recebe nada. Falei, não tem problema não. Só que na minha cabeça era o quê? Eu tô aprendendo. Porque para mim aprender as coisas, graças ao Criador, ele me deu esse dom. Eu não preciso estar ali fazendo. Basta eu ver. Quando eu trabalhei de servente com meu pai, eu ficava olhando os detalhes, as técnicas, o que ele fazia para rebocar uma parede, para sentar um tijolo, como que começa. Tem gente que não tem nem noção de como se constrói uma casa, como se começa. Meu, se você é homem, o mínimo que você tem que saber é como se começa, como se constrói uma casa, porque como é que você vai construir a sua casa? Você vai pagar para os outros, você vai viver pagando para os outros. O cara te enrola e você nem sabe. Você tem que saber pelo menos o básico para não ser enrolado. Isso é o mínimo. Você tem que saber o básico para não ser enrolado. Então, desde criança, o meu pensamento era o quê? Meu, eu tenho que saber para mim poder não ser enrolado. Se eu tiver que pagar, beleza, eu vou pagar, mas eu vou pagar o justo porque eu não vou ser enrolado. Eu vou saber fazer isso daqui. Eu posso não fazer porque eu não quero. Mas eu não vou ser enrolado, eu vou saber fazer. Então eu comecei a trabalhar cedo, com 10 anos eu já trabalhava com meu pai. E nunca tive vergonha não, enquanto os outros estavam brincando, não sei o que, eu estava trabalhando. Carregando cimento com 10, 11 anos de idade, carregando saco de cimento de 50 quilos. E meu pai brigava comigo. Meu pai brigava comigo e falava, não quero você aqui, não sei o que. Eu falei, mano, não, aqui, tem que querer não, eu vou estar aqui porque eu preciso estar aqui. Eu quero, né? Porque o senhor precisa de ajuda, nem nada. É eu que quero. Eu quero estar aqui porque eu quero aprender. Aí trabalhei com meu pai muito tempo. Com meu pai, com meu irmão. Meu irmão mais velho também é pedreiro. Trabalhei muito com meu irmão. E muitas das vezes trabalhava de graça mesmo. E eu não me importava não. Não me pagava. Na outra semana eu tava lá junto. Não tinha essa, não tinha corpo mole. Porque na minha cabeça, ó, criança, na minha cabeça, era aprender. Eu queria aprender aquilo ali. Então, eu aprendi tudo de obra hoje, se eu quiser sair aqui da minha oficina e trabalhar de pedreiro, eu vou tranquilo. E vou falar para você, eu hoje, se eu entrar no mercado de obras, eu vou ser um dos melhores pedreiros.
você é um dos melhores. Assentar piso, fazer paginação. Eu faço coisa que pedreiro que está na área profissional não faz. Paginação. Tem pedreiro que nem sabe o que é paginação. Eu conversei com um pedreiro aí esses dias. Falei, mas como é que você faz para colocar o piso? Aí o cara falou, não, eu estico a linha aqui, faço o esquadro, não sei o que. Vejo qual é a parede que vai até o final da casa. Começo por ela, faço o esquadro e já era. Eu falei, mas e a paginação? Como é que você faz? Que paginação? O cara nem sabe o que é paginação. Entendeu? E, ó, pedreiro é uma área muito boa que paga muito bem se você souber trabalhar na área. Se você souber trabalhar na área, pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu conversei com meu irmão lá em Pernambuco, não tá muito bom não, porque os caras tá cobrando muito barato. Mas aqui em São Paulo, se você tiver conhecimento e se você souber se vender, porque tem essa também, você tem que saber se vender, né? Você fazer igual a maioria faz aí, andar todo sujo, cheio de carro todo arregaçado. Como é que a pessoa vai ter confiança, né? A primeira impressão é muito importante. Como é que você vai chegar para dar um orçamento lá para fazer a reforma de um apartamento que custa 5 milhões, você chegando com um carro velho, todo sujo, roupa suja, que credibilidade que você vai ter? Nenhuma. O cara não vai fechar com você de jeito nenhum. Você não tem uma empresa aberta. E abrir empresa é uma coisa que tem gente que pensa que abrir empresa é a coisa mais difícil do mundo. Abrir empresa é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa nem saber, você paga para quem sabe fazer. E você abre empresa. Só de você ter um CNPJ, o valor da sua mão de obra já subiu. Só de você ter um CNPJ. O seu valor já sobe. Só que a maioria não quer saber disso, quer cobrar a diarinha ali barata e acabou pegar servicinho de diária, recebendo por diária, fica enrolando aí as pessoas. E a maioria das pessoas gosta disso também, porque quando você vai dar um orçamento, teve um tempo que eu fiquei trabalhando de pedreiro, quando eu não estava trabalhando para nenhuma empresa e tal. Falei, não, vou voltar para trabalhar de pedreiro. Aí peguei um serviço para fazer. Você vai dar orçamento, primeiro que quando eu chegava para dar orçamento, a pessoa olhava para mim. Na época eu não tinha barba nem nada, tinha um cabelo grande, arrumadinho, quando eu era mais vaidoso, né? Graças a Deus eu fui liberto dessa vaidade. Eu não me importo mais tanto com a vaidade. Mas aí eu cheguei na casa da pessoa para dar o orçamento, ela olhou, você quer o pedreiro? Sou. Ah, não, você não é pedreiro, não. Falei, agora deu mesmo. Falei, não sou pedreiro, não. Ela, não. Pedreiro não é assim. Eu falei, você quer que pedreiro seja como? Ela, não, pedreiro não é assim, não. Falei, não, eu sou pedreiro. Aí fui lá, fiz o orçamento para ela e tal, ela gostou. Fechamos o serviço, cobrei. Muito mais caro do que o outro cara que tinha cobrado e fechei o orçamento. Por quê? É o primeiro. Eu sabia que ela ia fechar comigo quando ela falou que eu não era pedreiro. Quando ela falou que eu não era pedreiro, eu falei, essa obra aqui é minha, independente do valor que eu cobrar. É a primeira visão que a pessoa tem de você. Isso conta muito. Se você souber usar, meu, você, você consegue fechar muito negócio bom. Mas aí, depois de um tempo, eu falei, não, isso aqui eu não quero, eu não aprendi para isso, não. Eu aprendi essa área para fazer para mim, né? Tanto que, graças a Deus, eu construí a minha casa aqui com meu pai construiu outra em cima, e a gente de vez em quando precisa fazer alguma coisa, a gente sabe, a gente se vira. Meu pai também é muito inteligente, sabe fazer de tudo praticamente. E isso eu peguei dele esse negócio de saber fazer de tudo, desenrolar qualquer coisa que você pôr na minha mão eu desenrolo. Não tem essa de não saber. Eu não sei fazer até eu pegar. Eu peguei na minha mão, eu sei fazer. Eu vou aprender.
E eu tava falando sobre análise de perfil, já tô falando de obra. Caramba, tem que começar a colocar umas pautas e seguir a pauta, porque eu começo a falar de uma coisa, daqui a pouco eu tô falando de outra, nada a ver. Aí daqui a pouco eu tô falando aqui da oficina, do motor que tá aqui pra fazer, ó. Tem um motorzinho aqui pra fazer, ó. Motorzinho pra fazer. E já mandei o cabeçote pra retífica. Aí, ó. Essa profissão aqui, ó. Muita gente discrimina. Mal, nossa, mal sabe as pessoas o quanto é boa essa profissão, essa área de oficina mecânica. Meu, as profissões mais discriminadas que tem é pedreiro, mecânico e funileiro. Nossa, eletricista. Eletricista também é. Não, mas eletricista eu não gosto muito, não. Eletricista de carro. Porque é muito desvalorizado. Os caras cobram muito barato. Eu não. Não dá pra mim, não. Tanto que eu nem gosto de fazer elétrica. Quando vem carro aqui que é coisa de elétrica, se for algum BO assim, eu resolvo. Falo pro cara, não, beleza, eu resolvo. Mas eu falo pra ele, ó, tá aqui, ó, tá funcionando. Aqui às vezes o carro vem sem funcionar. Eu ponho pra funcionar e falo, ó, agora leva no eletricista lá e manda ele fazer o trampo certinho, dependendo da pessoa. Mas dependendo, eu mesmo vou lá e faço. Porque também é difícil achar um eletricista confiável pra fazer uns trampos. E tem alguns carros que não aceita gambiarra, então tem carro que eu não confio de mandar pra qualquer um fazer, não. Se for cliente meu, eu mesmo faço. Então, voltando lá para análise de perfil, para quem trabalha em empresas assim, eu acho que é muito importante você saber fazer análise de perfil. Até para tipo, você é um cara que tá ali à frente, tá no campo ali do negócio, você é o vendedor. Você saber fazer análise de perfil também é bom para você, porque você vai saber como lidar com o seu líder, com o seu gerente, né? Porque às vezes você tem mais de um, então você tem que saber qual a personalidade de cada um para você saber lidar com eles, né? Você saber como se comportar, saber quem é que pode te dar a oportunidade ou não. Porque não adianta você ficar gastando saliva com um cara que não vai poder fazer nada, te ajudar em nada, um cara que não vai agregar em nada para você. Não tem lógica, não tem futuro você ficar perdendo tempo também. Aí tem gente que pensa, mas isso aí é ser interesseiro. Eu acho que não. Você tem que ter objetivo e ver o que você pode usar para chegar no seu objetivo. Meu. Se você tem um objetivo de se tornar gerente da empresa, você vai ficar fazendo o quê? Agradando pessoas que não vão te ajudar a chegar a lugar nenhum. Não é assim que funciona. Falou, Douglas. Fica com Deus. Boa noite aí. Bom descanso. Alan Flávio tá aí também. Isabelle. Então, você tem que saber interpretar quais pessoas que podem te dar uma oportunidade. E, meu, o seu trabalho você vai ter que fazer de qualquer jeito. Como que você se destaca? Fazendo o que ninguém está fazendo. Não tem como você se destacar fazendo o que todo mundo faz. Você só vai fazer o que o cara tá mandando. E aí? Vai adiantar o quê? O cara ainda tem que mandar você fazer. Você quer se destacar? Faça o cara não mandar. Quando o cara falar alguma coisa, você já preciso que você faça tal coisa, já tá feito. Ah, e preciso também que você faça tal, já fiz também. Ah, e aquilo ali também já fiz. O cara vai olhar e fala, caramba, meu.
Você tem que antecipar. Meu, você trabalha, você tá na empresa, você exerce uma função lá, você já sabe o que tem que ser feito. Você vai ficar esperando a pessoa mandar você fazer? Como é que você vai ter oportunidade desse jeito? Você não vai ter oportunidade. Você quer se destacar? Já faz logo o que tem que ser feito, que é a sua obrigação. Você tem que fazer sem ninguém mandar. E faça algo que vai fazer com que você se destaque. Bata, se tiver meta, bata as metas. Atropela as metas, filho, logo no começo. Atropela as metas. Atropela as metas. Não, não se envolva com aqueles grupinhos que chama atenção pro lado negativo. Não se envolva com aquilo. Porque para você ter um cargo maior numa empresa, você não. Uma coisa que você tem que entender é que o cara que tem um cargo maior na empresa, ele não tem aquela amizade que você vê os caras chegar e se abraçando e tal, não sei o que, aquela gritaria e tal. Não é. O cara que tá à frente na empresa, ele nunca é esse cara. Ele é o cara mais reservado, tal. Ele conversa com todo mundo, porém de forma calma e moderada ali e tal. Tem horas que você pode dar uma extravasada, conversar, brincar com todo mundo e tal, mas porque você não pode ter ter muita liberdade, porque às vezes o cara vai confundir. O cara vai confundir, ele vai olhar, ah não, o cara é meu amigo e tal, vou fazer isso aqui, ele não vai achar ruim, não vai reclamar comigo não. Não é assim. Se você tiver amigo na empresa, você já tem que deixar bem claro, falar, ó, a partir do momento que a gente chegou na empresa, eu sou o Damião e você é fulano de tal, você é o José. Eu vou cumprir com a minha obrigação e você tem que cumprir com a sua. Eu vou te respeitar, você vai me respeitar e cada um vai cumprir com a sua obrigação. Não confunda a nossa amizade fora da empresa com o trabalho. Se eu tiver que te cobrar, eu vou te cobrar da mesma forma e tal. Não confunda, deixa bem claro. Senão você vai ter problema. Ah, você tá trabalhando na empresa lá há 1 ano e você foi promovido. Já chega nas pessoas que você é mais próximo e conversa com elas pessoalmente. Chega nela, fala, ó, a partir de tal data eu vou assumir tal cargo, tal. Nossa amizade continua a mesma até antes de eu bater o ponto. A partir do momento que eu bati o ponto, que a gente está no horário de trabalho, a gente vai se respeitar, tudo certinho, beleza, normal, nada muda. Porém, se eu tiver que te cobrar, eu vou te cobrar, né? Não vai ser aquela cobrança excessiva e tal, eu vou te cobrar dentro da normalidade do cargo, da função, sempre com respeito. Porém, você tem que saber que se você fizer alguma coisa que não vá dentro daquilo que a empresa pede, eu vou ter que te cobrar e espero que você aceite e faça o que tem que ser feito e tal. Conversa, já chega, já conversa com as pessoas que é mais próximo de você, porque geralmente é elas que vão ficar meio sentida. Então já conversa com elas e já esclarece e já era. Bom, vou finalizar aqui que a bateria do celular já tá. Depois eu falo mais sobre esses pontos assim de empresa, como lidar com um certo tipo de personalidade e tal. Caso vocês queiram também. Caso vocês queiram um assunto diferente, manda aí pra mim. Manda aí pra mim no Instagram ou no YouTube, que esse vídeo daqui a pouco vai pro YouTube também, daqui a uns dias. Tem uns vídeos na frente aí. Que todos os vídeos que eu gravo aqui, eu tô colocando no YouTube, no canal Mente Evoluída. Se inscreve lá no canal. Manda para outras pessoas.
Manda o meu Instagram também para outras pessoas que querem ouvir uns assuntos diferentes. Eu vou falar sobre coisas de empresas, desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual também. Vamos falar sobre trechos da Bíblia, lições que a Bíblia te ensina, coisas que a Bíblia te ensina que são muito importantes, que se você quer prosperar, você tem que seguir, que é muito bom. Eu não sou um cara religioso, porém hoje eu aprendi a estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem muito código. Então, se vocês, ó, o Alan Flávio tá aí, ó. É nóis, Alan Flávio, tamo junto. Depois a gente tem que marcar para ir andar de patins, hein? Eu vou desenferrujar o meu, vou lubrificar ele amanhã. Amanhã eu vou lubrificar meu patins. Se prepara, que a gente vai andar de patins. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram ouvir, que vocês queiram aprender algo, manda aí para mim no direct, no sei lá, manda no WhatsApp aí, quem tem meu WhatsApp, manda aí que eu vou falar. Todo conhecimento que eu tiver eu vou passar. Manda para mim. Conhecimento, graças a Deus aqui tem bastante. Se não tiver, eu vou orar lá em cima, eu peço, ele me abençoa. Certo? Vou encerrar aqui que o celular já vai desligar. Bateria não tá ajudando hoje. Boa noite aí, bom descanso para todos. Fica com Deus. Eu vou cuidar da minha vida. Vão cuidar da vida de vocês. Fica com Deus. Tudo de bom e até amanhã. Valeu!